na parte de quinta-feira, o mundo dos Salmos. Em Salmos 16, verso 8, abra sua Bíblia, em Salmos 16 e o verso 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Queridos, você pode usar legitimamente essas expressões de Salmos 16, verso 8. Você pode usar essas palavras. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Queridos, os Salmos 44, Salmo 44 e o verso 8. 44 e o verso 8. Leia comigo. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Você pode usar essa expressão. Isso é legítimo. Fazer assim, se apropriar dos salmos, fazer com que eles sejam suas palavras de louvor, de exaltação a Deus. Você pode ler também no Salmo 46, Salmo 46, o verso 1. Leia comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Meu querido irmão, este salmo é lindo e expressa muitas vezes os meus sentimentos. Eu uso muitas vezes, repetidamente, este texto que está em Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mas eu não falo nosso, eu falo meu. Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Leia também o Salmo 47, verso 1. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Aqui é um convite para louvar a Deus com palmas. Há pessoas que podem não gostar deste verso, porque são contra bater palmas, mas Deus está dizendo aqui, aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Meu querido irmão, Deus aceita os louvores dos seus filhos, sejam em palavras, sejam em palmas, sejam em louvores. Leia comigo também Salmo 57, verso 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Queridos, estas expressões que nós lemos aqui, este é o mundo dos salmistas. Os salmistas estão vivendo sua experiência com Deus, vivendo a experiência com Deus, escrevendo estas poesias que eram usadas também por outras pessoas que passavam a ser influenciadas pelos salmistas a buscarem íntimo relacionamento com Deus e expressarem louvores a Deus usando estes textos poéticos. Lemos também no Salmo 62, Salmo 62, o verso 8. Salmo 62, verso 8, leia comigo. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, Deus é o meu refúgio. Meu querido irmão, o mundo de Salmos está centralizado em Deus. O salmista submete em oração e louvor as experiências da vida a Deus. O Senhor é o Criador soberano, o Senhor é o Rei e Juiz da terra. Ele provê tudo para os seus filhos, portanto, é confiável em todos os momentos. Até mesmo os inimigos do povo de Deus perguntam: e o seu Deus, onde está? Quando o povo de Deus parece estar falhando e que Deus parece estar ausente, os inimigos perguntam: e o seu Deus, onde está? Assim como o Senhor nunca falha e é o Deus sempre presente, seu povo o tem diante deles continuamente. Por fim, os salmos prevêem o tempo em que todos os povos, todas as nações e toda a criação adorarão a Deus. A centralidade de Deus na vida
produz a centralidade da adoração. A adoração em que os salmos foram usados eram fundamentalmente diferente da adoração como entendida por muitos no presente tempo, pois a adoração na cultura bíblica era o centro natural e indiscutível da vida de toda a comunidade. Portanto, tudo o que acontecia, tanto de bom quanto de mal, na vida do povo de Deus, inevitavelmente era expresso em adoração. Eles colocavam as coisas boas e as coisas ruins, eles colocavam tudo isso nos louvores, nos salmos. Deus ouve o salmista onde quer que ele esteja e lhe responde em seu tempo perfeito. O salmista está ciente de que a morada de Deus é no céu, mas ao mesmo tempo o salmista ressalta que Deus habita em Sião, no santuário entre o seu povo. Ele está ao mesmo tempo longe e ao mesmo tempo perto de cada um de nós, em toda parte e em seu templo, oculto ou revelado. Em Salmos, essas características do Deus distante e do Deus perto, do Deus oculto e do Deus revelado, essas características aparentemente exclusivas de Deus se reúnem e aparecem aqui nos Salmos. Os salmistas entendiam que a proximidade e o distanciamento eram inseparáveis no próprio ser de Deus e entendiam também a dinâmica dessa tensão espiritual. Sua consciência da bondade e da presença de Deus em meio a tudo o que experimentassem era o que fortalecia a experiência deles enquanto esperavam que Deus interviesse no seu tempo e da sua maneira. Não podemos limitar Deus apenas a certos aspectos da nossa existência. Deus faz parte, Deus está presente em todos os aspectos da nossa experiência. E nós, assim como os salmistas, nós deveremos colocar nos nossos louvores e nas nossas orações tudo que de bom nos acontece e tudo que de ruim também nos acontece. Nas nossas orações, nos nossos louvores, deveremos falar dos nossos amigos e também dos nossos inimigos. Queridos, os salmos são expressões de louvor. Os salmos são orações inspiradas por Deus.